Para a gente entender como o Brasil moderno é governado, é fundamental dar uma olhada num conjunto de ideias que ficou conhecido como modelo paulista. Mas o que é isso, afinal? É o que a gente vai descobrir. Esse modelo não apareceu do nada, não. Foi um projeto muito bem pensado, desenvolvido por um grupo de figuras políticas que praticamente redesenhou a arquitetura do nosso Estado a partir do fim do século XX. Então, o que a gente vai fazer aqui é desmontar esse projeto peça por peça. Primeiro, vamos conhecer quem foram os arquitetos por trás dele. Depois, vamos explorar os 3 pilares que sustentam tudo: a descentralização, a responsabilidade fiscal e um jeito bem novo de pensar política social. E por fim, vamos tentar entender o legado que essas ideias deixaram para o Brasil de hoje. Certo. Vamos começar com os idealizadores. É bem interessante pensar que essa visão de Estado não surgiu por acaso. Foi o resultado de um projeto deliberado, construído ao longo de décadas por um grupo bem específico de líderes intelectuais e políticos, todos com raízes em São Paulo. Esses líderes tinham, sabe, um pé na academia e outro na política. E essa capa de revista da época é um retrato perfeito disso. Olha só os temas: eficiência do Estado, atenção com gastos públicos. Eles não estavam só na teoria, não. Estavam buscando soluções práticas para as crises do país. Era a união do pensamento com a ação. E aqui estão eles, o chamado Quarteto Paulista. Dá para pensar neles como se estivessem montando um quebra-cabeça bem complexo. Cada um trouxe uma peça essencial. O Franco Montoro, com sua base mais humanista, trouxe a peça do poder local. O Mário Covas, que era a bússola ética do grupo, focou nos direitos civis. O Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo, trouxe a análise da estrutura do Estado para reformar tudo. E o José Serra, o economista, desenhou as políticas públicas com a precisão de um planejador técnico. Juntos, eles formaram o quadro completo. Vamos avançar então para o primeiro pilar, e aqui a coisa fica interessante de verdade: descentralização. Hoje pode até parecer meio óbvio, mas na época essa era uma ideia revolucionária. A proposta era virar de cabeça para baixo a lógica de poder centralizado que o Brasil herdou lá dos tempos coloniais e que foi levada ao extremo durante o regime militar. Mas o que significa descentralização na prática? A ideia é bem simples, na verdade. É tirar o poder, o dinheiro e as decisões de uma sala lá em Brasília e trazer para mais perto de onde a vida realmente acontece, nos municípios. A lógica é: quem sabe melhor se uma rua precisa de um semáforo, um burocrata a 1000 quilômetros de distância ou a prefeitura da cidade? E essa frase do Franco Montoro, o grande arquiteto dessa ideia, resume tudo de um jeito brilhante. Ele disse: ninguém mora no Estado ou na União, as pessoas moram no município. É genial na sua simplicidade. A vida acontece na cidade, no bairro. A tese dele era que o poder tinha que estar lá também, para ser mais eficiente e principalmente mais humano. E essa ideia não ficou só no papel, viu? O governo do Montoro, em São Paulo, lá nos anos 80, funcionou como um verdadeiro laboratório. Ele pegou o mapa do Estado e dividiu em regiões, criou conselhos para que a população pudesse opinar as decisões e, o mais importante, deu mais autonomia e recursos para as prefeituras cuidarem do que realmente importa: a saúde e a educação locais. A prioridade mudou, daqueles projetos gigantescos e centralizados para soluções do dia a dia. Ok, com o poder mais perto das pessoas, surge uma pergunta fundamental: como pagar por tudo isso de um jeito sustentável? E isso nos leva direto ao segundo pilar: a responsabilidade fiscal. A lógica aqui é simples e poderosa. Para que qualquer avanço social seja duradouro, as contas do governo precisam estar em ordem. É como construir uma casa. Não adianta ter um telhado lindo se o alicerce for fraco. E, para a gente ter uma ideia da urgência disso, a gente precisa voltar no tempo para o caos do início dos anos 90. A hiperinflação não era só um número no jornal. Era um monstro que devorava o poder de compra todo santo dia, punindo principalmente os mais pobres. Imagina só ir ao supermercado de manhã e os preços já serem outros à tarde. Era impossível planejar qualquer coisa, e a economia estava paralisada. E aqui está o ponto crucial: responsabilidade fiscal não é só sobre cortar gastos. É o contrário. É sobre criar as condições para que o investimento social, em saúde, em educação, seja sustentável no longo prazo. É a disciplina de não gastar mais do que se arrecada, para garantir que a casa não desmorone, trazendo estabilidade e previsibilidade para todo mundo. E esse caminho para a estabilidade foi construído passo a passo, tijolo por tijolo. O primeiro grande movimento foi o Plano Real, em 94, que finalmente conseguiu domar o monstro da hiperinflação. Depois vieram as reformas para modernizar a economia. E essa jornada toda culminou, no ano 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que transformou essa disciplina numa regra permanente para todos os governantes. Com a casa em ordem e as contas sob controle, uma nova porta se abriu. Agora era possível pensar em políticas sociais de um jeito diferente. E isso nos leva ao terceiro e último pilar, uma mudança de mentalidade. A ideia era trocar a lógica do favor político pela lógica do direito universal. Ou seja, direitos para todos os cidadãos, não privilégios para alguns. Então, o que é uma política universalista? É aquela que não pergunta em quem a pessoa votou ou se ela conhece alguém no poder. Ela se baseia em um princípio simples. Todo mundo tem direito a serviços essenciais, como saúde e educação de qualidade, simplesmente por ser cidadão. Ponto final. E esse slide mostra bem o choque entre dois mundos. De um lado, o acesso baseado na cidadania, que é um direito, colono SUS. Do outro, a lógica do clientelismo, em que o acesso é um favor, uma troca política. A mudança de mentalidade é sair da dependência para a cidadania. É algo fundamental. E essa filosofia se transformou em políticas concretas, que mudaram a vida de milhões de pessoas. O fortalecimento do SUS para garantir atendimento a todos, a criação dos medicamentos genéricos, que deixaram os remédios muito mais acessíveis, mais dinheiro para a educação básica com o Fundef, e os primeiros programas de transferência de renda, como o Bolsa Escola, que foram a sementinha do que viria depois. O que é muito fascinante sobre os programas de transferência de renda é a sua evolução metódica. Eles não surgiram do nada como mágica. Começaram como programas menores, bem focados. Depois foi criada uma ferramenta genial, o Cadastro Único, para organizar e identificar quem realmente precisava de ajuda. Foram esses blocos, construídos com paciência, que formaram a base sólida para o Bolsa Família anos mais tarde. Então, juntando todas as peças, poder local, contas em dia e direitos para todos, a gente chega na conclusão. Qual foi o impacto duradouro de tudo isso? Como é que esses três pilares continuam a moldar o Brasil em que a gente vive hoje? Esse quadro amarra tudo de um jeito bem direto, né? A descentralização nos deu mais autonomia local, a responsabilidade fiscal com a LRF trouxe estabilidade econômica e as políticas universalistas criaram a nossa rede de proteção social, com o SUS sendo talvez o maior símbolo de tudo isso. E o ponto final é este. Os políticos e os partidos mudam, mas a arquitetura institucional desenhada por esse modelo continua de pé. É como se o DNA dessas ideias estivesse impresso na nossa administração pública, desde a estabilidade da moeda que a gente carrega no bolso até o direito universal à saúde. E, para finalizar, fica uma questão que talvez seja o maior desafio desse modelo e que continua mais atual do que nunca: como equilibrar a necessidade de um planejamento técnico, racional, com as demandas urgentes e bem reais da população. Essa é a pergunta de $1 milhão, a que define a boa governança até hoje.